Ontem foi o aniversário do Carlo Ancelotti, mas quem recebeu o presente fomos nós, torcedores da seleção brasileira. Mas antes de chegarmos na vitória, a gente precisa voltar aqui pra escalação, que já eu vou falar da formação. A gente entrou com praticamente o mesmo time, a gente só teve umas duas, se eu não me engano, só teve umas duas trocas, que foi a saída do Gerson e do Estevão pra entrada do Martinelli e do Matheus Cunha. Em campo o time ficava armado nesse 4-4-2 que eu achei muito interessante. E inicialmente eu pensei, caraca, mano, 4-4-2, que diferente, né? O Ancelotti já havia falado, né, que nesse jogo ele queria uma seleção mais pra frente, e realmente foi uma seleção muito mais pra frente, a gente vai falar disso depois, tanto que o Vinícius Júnior e o Martinelli, ele ficava trocando aqui, o time realmente tava muito móvel. Antes de começar a partida, né, como eu havia mencionado no começo do vídeo, ontem foi o aniversário do Ancelotti, a gente teve essa homenagem linda pra ele, que nesse ângulo aqui não dá pra ver muito bem, mas eu peguei essa imagem porque ela tá com a qualidade muito melhor que essa aqui, tanto que antes do jogo começar, os corintianos já tava chiando já, porque os caras tava pintando os assentos de verde. Pelo amor de Deus, o gramado é quicou, filho. Começou o jogo, o Brasil tinha toda a posse de bola, tanto que nesse lance aqui do Matheus Cunha, ele chuta, né? Igual ele fez depois pro Vinícius Júnior, mas diferente do primeiro lance, ele não consegue converter. Olha veio no segundo completamente livre. Ó, veio fechando. Olha o pobre coitado do nosso Vinícius Júnior, todo estripado, meu Deus do céu. O jogo continuou e como o Vinícius Júnior é viciado, o Vinícius Júnior tomou um cartão amarelo e ficou de fora do próximo jogo. E aqui eu já vou entrar já no assunto que eu queria mencionar aqui, mano, não é de hoje não que eu queria falar sobre isso, tá ligado? O Vini, mesmo muito bem, jogando muito bem a partida, muitas pessoas falaram que ele ficar de fora do próximo jogo era reforço, tá ligado? Há muito pouco tempo atrás eu concordaria super com isso, mas desde a chegada do Ancelotti a gente já viu uma mudança bem boa no posicionamento dele, tá ligado? A gente consegue ver aqui e ali alguns lances que ele faz no Real Madrid, ele só não pode continuar tentando fazer esse voleio aí, pelo amor de Deus, esquece isso, Vini. Mas enfim, a gente vai dar continuidade aqui, que esse negócio do hate eu quero falar melhor dele no final da partida. O jogo continuou aí, rapaziada. Tivemos esse lance aqui com o Matheus Cunha, que, meu Deus, o que foi isso? Mano, esse lance do Matheus Cunha foi tão feio que eu tava vendo o jogo na Globo, né? A galera começou até a comentar, né? Meio que tentar teorizar o que aconteceu nesse lance. Eles começaram a brincar, né? Que talvez ele tenha tentado cruzar, porque, mano, ele tenta cabecear pra dentro do gol e ele toca pro lado. Então, mano, pra gente não ficar muito tempo aqui, pra eu não endoidar, eu vou fingir que ele realmente tentou cruzar, né? E, rapaziada, se no começo do jogo o Vini tinha perdido o gol dele, aqui ele cravou. E voltando no negócio do hate, mano, é um bagulho que, tipo, eu não deveria nem tá me preocupando, porque se eu puxar aqui o cabo da energia aqui da internet, esse problema some, tá ligado? Mas, mano, um bagulho que eu mais acho paia nessa vida é injustiça, tá ligado? E, tipo, eu vi gente, né, nessas postagens de páginas famosas de futebol falando que o gol nem foi do Vini, tá ligado? Que o gol tinha sido contra, mano. E, tipo, a pessoa não tava falando isso porque ele não tinha visto o replay, né, naquele lance ali, naquele bololô. Realmente a pessoa poderia achar que tinha sido gol contra, mas, mano, dava pra ver que o cara tava falando num tom de zoação, tá ligado? Enquanto a seleção tava jogando mal, a gente realmente poderia sentar a taca, tá ligado? Mas até quando a seleção tava jogando bem, os caras procuram coisa pra reclamar, mano. E nisso aqui a gente terminou o primeiro tempo em 1-0. Pra mim, o saldo foi muito positivo. Mais pra frente eu vou ressaltar algumas atuações específicas de alguns jogadores, porque, mano, principalmente desse aqui, ó. Não, desse trio aqui, ó. Puta que pariu, jogaram demais hoje. Pra começar os lances inusitados do segundo tempo, um cara invadiu o campo, né? Hoje em dia é indicado a não mostrar as pessoas que entram em campo, né? Pra não influenciar, porque se o cara aparecer, outras pessoas vão querer aparecer também. E o que chama mais atenção é a cara dos moleques aqui vendo que o cara invadiu o campo pra tirar uma foto com o Beraldo. Todo respeito ao Beraldo, né? O cara acabou de ganhar uma Champions League, mas, mano, se o cara andasse só mais um pouquinho aqui, ele chegava no Marquinhos, tá ligado? Que é titular do PSG, porra. Porque, mano, aqui a gente tem um Beraldo e a gente tem 5 Champions League, tá ligado? Mas vai entender, né, mano? Deve ser São Paulino. São Paulino é bicho burro mesmo. Agora que eu já falei um pouco do jogo, nesse segundo tempo a gente continuou pressionando. Em várias oportunidades a gente quase fez o segundo gol. Porque antes mesmo da partida começar, a gente já sabia que esse era o estilo de futebol dos caras, tá ligado? Deixar a bola na mão do adversário e só segurar numa retranca braba. Só que, mano, hoje pros caras quase dava merda, viu, mano? Quase que a gente saiu com os 2-0. Agora aqui a gente vai começar a ressaltar algumas atuações específicas. E, mano, no último vídeo eu havia mencionado que de tanto Bruno Guimarães fazer atuações ruins na seleção brasileira, começou a surgir um tal de Bruno Guimarães hipotético. E, gente,
o Bruno Guimarães hipotético apareceu. Porque, mano, já faz um tempo que o Bruno Guimarães vinha sendo titular na seleção brasileira. E ele não fazia jogos ruins, ele só não jogava. Só que, mano, nessa partida o Bruno Guimarães tava maluco. Tanto que eu não salvei o lance aqui porque eu não consegui encontrar pra botar aqui no slide pra vocês. Mas no final da partida ele mete uma bomba pro gol que, mano, que crime o goleiro não ter deixado aquilo passar, mano. Só de sacanagem, pô, já tava perdendo já. Ah, vou fazer a boa pro Bruno Guimarães aqui que ele tá jogando demais. Só que ele já vinha sendo titular. Ele só surpreendeu a gente porque, né, o Bruno Guimarães hipotético na seleção brasileira não existia. Só que do outro lado nós temos aqui o nosso querido Little Mart, que vinha há muito tempo comendo banco na seleção brasileira, entrava em algum jogo ou outro aqui no segundo tempo, tá ligado? E, mano, o Martinelli entrou nesse jogo e ele falou, mano, hoje eu vou mostrar serviço, eu tenho que ficar na seleção brasileira. E como eu disse pra vocês, ele ficava toda hora trocando com o Vini, tá ligado? Uma hora o Vini entrava mais pra dentro, ele ficava na ponta. E, mano, o Martinelli ontem tava maluco também. Tanto que no final da partida eu vou falar quem pra mim foi o melhor da partida e é muito difícil. Porque normalmente a gente vê uma situação... A gente vê atuações espaçadas, né? Tipo, um jogador, dois jogadores que se salvam na seleção brasileira porque normalmente todo mundo jogava mal e alguns se salvavam. Já hoje não. Hoje nós tivemos boas atuações no geral e outras que se destacaram entre as boas. E um desses casos foi o Martinelli. Nossa, eu fiquei muito satisfeito com a atuação dele, velho. E por último, mas não menos importante, precisamos destacar novamente a boa partida do Alex. Que zagueiro bom, ótimo passe, muitos passes entre linhas. Inclusive ontem a seleção brasileira é um bagulho que a gente conseguiu observar que o Brasil tava errando muito poucos passes, mano. Apesar de estar jogando com uma equipe fechada, o Brasil tava acertando tudo. Às vezes tinha uns chutes meio nada a ver, tá ligado? Mas, mano, isso aí a gente releva. Se eu não me engano, quem compete posição com ele é o Bruno Magalhães. Bruno Gamalhães. Quem disputa posição com ele é o Gabriel Magalhães. E, mano, você tá ferrado, Magalhães. E, tipo, eu tô muito feliz com essa oportunidade que o Ancelotti tá dando pra ele, porque, mano, anteriormente eu falei sobre hate na internet, né, sobre a seleção e alguns jogadores em específico, mas quando se fala do Alex, eu só tô vendo avaliações positivas, tá ligado? Muita gente realmente apoiando, falando que ele tá jogando muito bem, e eu acho que depois dessas ótimas atuações que ele está tendo na seleção brasileira, ele vai pra algum time bom, tá? Porque esse é um bagulho que a gente tem que deixar muito claro na seleção brasileira, que não importa o time que o cara joga, se o cara jogar bem, ele tem que tá lá. Só que um cara bom que nem ele não pode continuar no Lille, né? Eu acho que essa venda dele tá perto. Finalizou a partida e agora que eu vou entrar de vez nesse negócio do hate, tá? Porque assim, rapaziada, antes da partida começar, algumas páginas começaram a apostar que o Brasil poderia se classificar ontem, né? Ontem na partida contra o Paraguai, se a Venezuela perdesse a partida deles. Aí muitas pessoas que se dizem expert em futebol começaram a levantar enfervecidamente como era uma vergonha para a seleção brasileira depender da Venezuela. A gente não tava dependendo da Venezuela, seu burro! Pro Brasil depender da Venezuela, essa tinha que ser a última data FIFA antes de acabar de vez as eliminatórias, e não é o caso. Tem ainda os jogos de setembro. O caso com a Venezuela é que se eles perdessem e o Brasil ganhasse, a gente já se classificava direto. E isso era muito bom, porque daqui pra frente, o Ancelotti já ia conseguir pensar na Copa do Mundo, e não nas eliminatórias, tá ligado? Só que muitas pessoas, eu vou dizer algumas amarguradas, mas tem muito moleque novo nessa viadagem também, que, mano, procura pelo em ovo em tudo, tá ligado? E se já é feio, muitas pessoas da internet, né, gente nova falando merda sobre a seleção brasileira de graça, eu vi também um corte de um comentarista, né, muito renomado, acho que vocês devem ter visto, eu não vou falar nomes aqui, e os caras, mano, tava questionando, né, reclamando sobre o fato da gente ter terminado a partida com 4 zagueiros. Ou era 4 ou era 5 zagueiros que eles estavam falando em campo. O Brasil tava ganhando de 1-0. O Brasil não tava sendo pressionado. Mas a qualquer momento, os caras podiam subir e fazer um gol. E a gente ia precisar dos jogos de setembro pra passar. Aí eu te pergunto, foi imprudente da parte do Ancelotti botar mais zagueiro? Se o Tite tivesse feito isso na Copa, a gente não tinha sido eliminado. Só que na cabecinha dos caras, é inaceitável pra seleção brasileira terminar com 4 ou 5 zagueiros em campo. Realmente, pô, tinha que começar a socar mais atacante que nem o Dorival, né? Pra gente fazer mais um golzinho, porque essa era a decisão certa pra se fazer na partida. Agora que eu já tirei isso pra fora, eu queria comentar um pouco sobre o jogo em si. Pra mim foi uma partida muito boa, a seleção brasileira ainda não deu show, e eu não acho que daqui pra frente a seleção brasileira vai realmente dar aquele show de futebol, tá ligado? Porque a gente pega seleções que nem hoje em dia como a Espanha, que é um futebol atualizado, tá ligado? Não é a firula por firula, porque se a gente fica na firula por firula, a gente vira o dinizismo, tá ligado? Fica ali fazendo besteira e não chega a lugar nenhum. Pra falar a verdade, eu prefiro muito mais o Brasil jogar aquele futebol que ele jogou ontem e conseguir as vitórias, tá ligado? Por isso que eu digo, agora que a seleção brasileira já alcançou a classificação pra Copa,
Copa. Eu acho que agora o Ancelotti ele realmente vai focar em criar uma equipe, focar no futebol, porque o futebol apresentado pra mim já é muito bom, só que obviamente tem margem pra melhorar muito mais, tá ligado? Obviamente, né? Só que pra uma equipe construída em 2 jogos, o saldo pra mim já é muito bom. Agora, se fosse pra destacar uma atuação de um jogador dentro de campo, eu vou dar essa moralzinha aqui pro Martinelli, porque esses dois aqui, né? Esse aqui no primeiro jogo, né? E o Bruno Guimarães já há muito tempo, eles tinham muitas oportunidades, só que o Martinelli não tinha. E o Martinelli, quando teve, ele fez o serviço de casa, pô. Se fosse pra dar uma nota pra esse jogo, eu daria uma nota 8. Não foi um jogo cansativo como o último, mas no último jogo a gente sabe que claramente o intuito do Ancelotti foi resolver a parte defensiva, né? E nesse jogo ele realmente queria um jogo ofensivo e foi totalmente ofensivo. E pra falar a verdade, eu tô muito otimista com o projeto da seleção brasileira. Nesse curto período de tempo a gente já conseguiu ver uma evolução muito boa. Não foi uma evolução drástica, né? Porque o Ancelotti não é mágico. Mas se você me diz que a seleção brasileira continua a mesma, meus pêsames. Você tem algum problema mental. Eu acho que é muito cedo pra gente cravar, né, que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que não vai dar pra gente cravar isso nunca, mas eu acho que a gente ainda vai chegar como favorito nessa próxima Copa, tá? Dei aqui o meu dedinho de prosa sobre a seleção brasileira. Vai ver outros vídeos aí do Jorge Igor, vai ver vídeo do Josão, que são vídeos muito melhores que os meus. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você por algum acaso tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela aí que você pode gostar também. No mais, é o de sempre. Tchau!